as nossas origens, como todo artista, ao pintar, ele não pinta a realidade, ele pinta o que ele está sentindo, né? E ele sentia isso. E essa é a nossa origem. E eu fico satisfeito porque, apesar de não ser carioca, mas eu abracei o Rio de Janeiro como a minha cidade, né? Considero vir para cá com 12 anos, 13 anos, estou com 76. Então eu acho que eu sou... Apesar de não falar, né, como carioca, todo mundo diz, você não é carioca, você é mineiro, né? Eu não sou nem mineiro, eu sou papagoiado, né? Mas é isso, na verdade são dois agradecimentos. Por que eu disse falando da Lídia? Porque é isso que ela disse, a forma de você apresentar a palestra, né? Você nos emocionou muito, e aí eu entendo a emoção da Sônia, entendo a emoção da Lídia, eu me emocionei, porque você se reporta, né, aquela situação que você nos fez, né, sentir de olhos fechados, e isso é uma coisa que até hoje, e hoje nós continuamos se vendo isso, no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Então, quer dizer, a gente vive isso, mas hoje eu senti historicamente como foi as nossas origens, como foram as nossas origens. E eu te agradeço muito por isso. Eu sou professor e vou copiar, estou avisando logo. Poxa, isso é uma honra para mim. Agora já foi. É uma honra. Só deixa eu falar uma coisa rápida para você, desculpa, rapidinho. É interessante essa coisa arraigada na nossa cultura. Eu moro num prédio e algumas pessoas que acham que são muito ricas não falavam comigo, não abriam a porta. Até que um dia alguém deixou escapar que eu era professora e doutora. Menino, a coisa mudou? Abre a porta. Como vai? Bom dia. Eu digo, gente, eu continuo sendo Sônia Mulata, mas o título mudou. Então, você vê o que você falou aí, essa coisa que fica presa, entranhada, que a gente tem que ir raspando. Eu senti recente, a coisa é recente. Com certeza. Você vê, né? Como é que pode? Só porque... Quer dizer, eu passei a ser outra pessoa, é isso? Eu passei a me humanizar porque tem um título? Essas coisas realmente eu não consigo, entendeu? Entender. Mas é a coisa da aparência. Pois é, meninas. Aparência. Tanto que antes, né? Não sei se ainda tem, procura de emprego, pessoas de boa aparência. Boa aparência branca, era para dizer, não... Não é negra, né? Boa aparência. Enfim. Rafael, uma coisa assim, eu não sei se você pensa pessoalmente, os quadros do bebê, ele sempre faz uma referência ali ao português, né? Igreja, barco, padre, unidade, sei lá, aquela da Praça 15 que mostra a chafariz lá do Argentina. Tem dois vigários atrás, eu acho. E sempre coloca também o português, a igreja, em segundo plano, nos quadros dele. Não sei se é percepção minha. Ele mostra o diagnóstico no primeiro plano, que é o que ele quer retratar, mas ele sempre faz diferença ao português, sei lá, a igreja, como um segundo plano dos quadros dele. Não, a gente tem. São 3 volumes, né? O primeiro volume, como eu já falei, é sobre os índios. E ele termina com os índios se transformando em bugres. Ou seja, tomando contato com a cultura branca, já se misturando. Então já são as lavadeiras índias, trabalhando no Rio, né? Perto do centro, ainda não no centro, mas nas imediações. Então já é o que ele chama de marcha da civilização. Que nesse sentido, né, ele tem essa ideia, ele tem uma ideia de uma hierarquia racial, sem dúvida. Primeiro viria o índio lá atrás, né? Depois viria o negro, depois viria o mulato, depois viria o branco. Ele tem essa concepção racial, não há como negar. Ele não foge de ser um homem da sua época, tá? Com os preconceitos que havia na nossa época. O fantástico é ele ter esses preconceitos e conseguir, de alguma maneira, através dessa dimensão de humanidade, superar e ir além daquilo ali. O segundo volume é o volume que tem mais as ocupações, é um volume, digamos assim, mais acerca da sociedade carioca. Tá? O terceiro volume é o volume que aparecem as cerimônias
aparecem os cultos religiosos, aparece o funeral, aparecem as autoridades, aparecem as festas, tá? Então tem volume, no terceiro volume aparece muito mais essa questão da religião. Agora, o que aparece, Rafael, é o seguinte, é que na verdade o próprio tempo era marcado pela igreja, tá? O espaço era totalmente marcado pela igreja. O Rio de Janeiro era dividido no seguinte, freguesia do Sacramento, freguesia de Santa Rita, cada uma dessas corresponde a uma igreja. É porque a gente não vê por causa desse mar de prédios. Mas se você tirasse esse mar de prédios, você ia olhar para o centro da cidade, você ia ver dezenas de igrejas no centro da cidade. Em tudo quanto é canto tinha igreja. E algumas, obviamente, foram demolidas, à medida que a cidade... Mas ainda tem muita igreja. Você pega ali a 1º de março, tem igreja atrás da igreja. Então, assim, não havia como Debré representar a cidade do Rio de Janeiro sem mostrar as igrejas. Agora, no terceiro volume, ele representa com muita minúcia, tá? A missa, os costumes fúnebres dos católicos, né? Tudo. O cara bota desenho até dos caixões como era. Está em detalhe. Quer dizer, ele tinha um lado, tem um lado no livro dele, que não é o lado mais interessante, mas que para nós pode ser muito valioso, um lado dos enciclopedistas. Típico exatamente do iluminismo, da ilustração, em que ele fez esses 3 volumes também um apanhado, quase uma enciclopédia. Então ele diz como é que o Brasil estava dividido, como eram os estados, como era o clima, como era a estrutura física de relevo, como estava dividido o nosso sistema político, conta um pouco da nossa história. Quer dizer, se você comprasse os 3 volumes do Debré, que na verdade saíram em fascículos, e que o Debré, isso é interessante, o Debré era um cara azarado. Ele era um cara azarado. Pô, o primo dele, mais velho, era o grande mestre dele. Ele viu o pintor de Napoleão. Napoleão, naquele momento, talvez era o homem mais poderoso da Terra, né? Quando ele começa a ganhar dinheiro, ganhar prêmio, ganhar tudo, o Napoleão se estrepa e ele tem que ir para o Brasil para servir os governantes portugueses. Aí ele fica bem no Brasil, não sei o que, resolve ir para a França, pensa, bom, agora eu vou bombar na França, que não aguentava mais também certas coisas do Brasil, vou bombar na França, vou vender esse meu livro. Só que começa aqueles livros, esse tipo de livro, que era quase um livro de viagem, né? Ele começa a sair de moda. Por quê? Porque já começa a sair os primeiros livros com, digamos assim, os ancestrais da fotografia. Então, daguerreótipo. Então, aquele livro, quando ele começa a lançar, ele já estava fora de moda. Ele pensava que ele ia fazer muito dinheiro, ele não faz. Ele termina a vida dele, né, com 80 anos, que a época era uma idade bastante avançada, né? Ainda é acima da expectativa de vida do brasileiro, de qualquer maneira, de hoje. Mas ele termina assim, fazendo biscate. Por ironia, o irmão dele, que era arquiteto, né, o François Debré, arruma uns trabalhos para ele, de decorar a igreja, fazer não sei o que de igreja, e ele não era nada religioso, né? Muito pelo contrário, né? Eu desconfio até que ele fosse ateu. Então, o Debré não deu muita sorte do ponto de vista material, né? Ele acabou vivendo uma vida de dificuldade. Mas ele retratar a igreja era absolutamente necessário. Eram os prédios maiores e eram os marcos. As pessoas se localizavam no Rio de Janeiro pelas igrejas. É aonde? É perto da igreja tal. Ah, tá. Né? A hora. A gente ouviu ainda o meio-dia aqui. Mas antigamente era o único marcador de hora, era uma danada da igreja. Aquele sino que eu falei que o africano tocava no ritmo dele, né? Era aquilo que marcava a hora. Então, todos os marcos essenciais de vida das pessoas, do batizado, a extremunção, as festas todas da cidade, que faziam a cidade parar, todas eram festas religiosas. É claro que essas festas religiosas eram religiosas meio bacanas. Por exemplo, saúde. No Memória do Sargento Milícia, que já é um outro momento, mas ele teoricamente está contando a época de Dom João VI, né? E ele fala de uma procissão, que era a procissão dos ourives. Então, cada categoria profissional, um pouco aproximado com aquela coisa ainda das corporações medievais, tinha a sua festa, tinha o seu padroeiro ou padroeira e tal, e os ourives tinham um. E aí essa procissão dos ourives ela era famosa. Por quê? Porque os ourives contratavam, né, um grupo de negras vindas da Bahia, né, e que andavam só de saia, com os seios nus.
Então o pessoal alugava as sacadas das casas para motivos devocionais, lógico. Quer dizer, tudo na vida do Rio de Janeiro passava pela igreja, né? Tanto pelo prédio igreja, quanto pela instituição religiosa. Tá? Se você for ver, tem uma gravura do Debré dos magistrados. E a gente entende essa coisa de Supremo Tribunal, que não dá para falar de tudo. Mas o Debré capta, né? Como é o nome do senhor que eu esqueci de perguntar? Juvenal. O senhor Juvenal falou uma coisa ótima, né? Ele falou, eu vejo no Debré o nascimento. E ele capta o nascimento. Essas figuras, esses magistrados, né? Eles estão vestidos como se fossem autoridades eclesiásticas. Exatamente. Eles têm um poder literalmente sagrado. E da onde vinha? Vinha dessa relação. Eles são poderosos graças ao rei, o rei é poderoso graças, né, a Deus, né? Ele é um poder por direito divino, porque na verdade a gente sabe, isso é uma coisa muito importante da nossa história, assim como a África é importante, Portugal também é importante, né? Portugal é um país nascido da reconquista. Os mouros, os norte-africanos, né, árabes, ficaram na Península Ibérica há 711 anos, mais tempo do que o Brasil existe, por exemplo. Certo? E quando eles foram expulsos do norte para o sul, né, em nome do quê? Era o espírito de cruzada. Tá certo? Eram os mesmos homens, em nome dos mesmos ideais, que estavam expulsando. Então era Deus que estava varrendo os infiéis da Península Ibérica. Ou seja, o Estado Nacional Português, ele nasce, o símbolo do Estado Nacional Português é a cruz. É Cristo. Tá? Então a escravidão vai ser sempre em nome de Deus. O bispo Azeredo Coutinho, no século XVIII, quando teve que justificar a escravidão, né, falou, não, a escravidão maravilhosa. Por quê? Esses homens que iam morrer pagãos iam arder no inferno, no fogo do inferno, são batizados. Eles são batizados e são salvos. E ainda tem mais. Por que nós vamos nos intrometer? Aí tem um direito internacional. Por que nós vamos nos intrometer nas relações, né, nas negociações entre países livres? O Brasil quer comprar de Angola 300 mil escravos, não compra. Qual o problema? Que bobagem, né? Então, a igreja legitimava o Estado legitimava a igreja. Então, essa onipresença, tem poucos padres representados na obra dele, na verdade. Mas essa onipresença no espaço das igrejas, dos símbolos religiosos, ela é, digamos assim, um ambiente que se vivia na época. Não é uma escolha do Debré. É porque realmente era assim. A cidade era assim, ela era marcada por isso.